Fala qualquer coisa. Né? Falei, aí, gente. Tudo Não, bom? tá. Não precisa falar, ei, oi, tá. Eu sei, eu não sou desse jeito. Tá. Vai. Meu Deus, é difícil. É, eu sei. Olha pra lá, se você não olhar pra lá não vai dar certo. E aí, pessoal, tudo certo? Espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai fazer um vídeo um pouco diferente, contando pra vocês todo o processo da nossa documentação e como que nós chegamos a ter o documento que nós temos hoje em dia, e a gente espera que isso possa ajudar vocês de alguma maneira. A gente não vai estar falando muito de lei, aquela coisa bem burocrática assim, mas a gente vai contar a nossa experiência, né? Como nós chegamos até aqui, e é isso. Julinha tá aqui com a gente hoje, dando o ar da graça. De amarelo, como sempre. Como a Júlia chegou aqui antes de mim, ela vai primeiro contar como que ela e os pais dela conseguiram o primeiro documento deles e tal. Como que foi? Primeira coisa, a gente chegou aqui em 2011, né? Eu cheguei com os meus pais, então eu era menor de idade, eu tinha 12 anos. E a gente chegou e eles começaram o processo de documentação. O permesso de soggiorno, que é o que eles falam aqui, que é a permissão para tu poder estar no país quando tu não tem uma cidadania italiana. A primeira coisa que a gente quer esclarecer é que nós não temos cidadania italiana ainda. Porque durante o vídeo nós vamos explicar que um dia a gente vai ter a cidadania italiana, mas vamos uma coisa de cada vez. Vamos do começo. Aí eles procuraram um modo, né, pra ter a documentação aqui pra todos nós e pra eles também. E o que encaixou ali na lei, mais ou menos, através de um advogado que meu pai, na época, entrou em contato e tal, foi um documento por assistência ao menor. Então, os meus pais ficaram legais no país porque nós éramos menor de idade, estávamos aqui, estávamos integrados na cultura, a gente estava na escola, minha irmã também estava, ela tinha 15, eu 12 e meu irmão 4. Então, através disso tudo aí, nós tivemos a permissão pelo juiz no tribunal que nós poderíamos ter esse documento. E o documento tinha a validade de 2 anos. Então, a cada 2 anos. A cada 2 anos, a gente renovava esse documento. Tem uma coisa que às vezes é meio difícil de entender com relação à documentação, com relação à lei, é que na Itália nem toda a lei vale para todo mundo. Porque às vezes vamos falar a verdade, né? Eles fazem como eles querem. Se eles olham pra tua cara e falam, não, eu não quero te dar o documento, eles não vão te dar o documento. Porque essa lei, pra contextualizar, a Júlia tem mais 2 irmãos e eles estavam na escola, e só pelo fato deles estarem estudando, o juiz deu o documento pra eles. E nós conhecemos pessoas que deram entrada nesse mesmo tipo de documento, na mesma situação, e foi negado, sem um porquê. Não sabemos dizer porquê, né? Eu sei, o que eu ouvi, não é nada de certo, é que esse documento é às vezes para crianças que fazem tratamento na Itália. Sim. Tem algum tratamento específico, ou tem um motivo muito diferente para estar na Itália. Eu digo que foi Deus. Claro. Realmente com nós, que concedeu, que nós entramos aí nessa lei e conseguimos esse documento. Obviamente tudo com advogado e tal. Sim, foi um processo bem longo. Foi um ano de feito. Processo, então nós conseguimos a documentação no segundo ano, entrando no segundo ano. Foi um ano certinho de processo, então a lei não vale igual para todo mundo, com qualquer tipo de documentação. Com o processo da cidadania também, nós já ouvimos várias histórias que tu fala assim, para cada um leva um tempo, um negócio, então a Itália, burocraticamente falando, é bem complicada, então, né, vamos deixar claro isso aqui também. Então, até eu conhecer o Muriel, olha pra vocês verem como a lei, ela não é de acordo com os bagulho todo. Eu teria permissão de estar com esse documento até os meus 18 anos, porque até o menor chegar na maioridade. Lei, o decreto foi baseado na Júlia, que era filha do meio. Então o decreto era tipo assim, vocês terão direito ao documento até que a filha tal, que era a Júlia, terminasse o ciclo de estudo. Só que, em teoria, como o documento é assistência ao menor, quando eu virasse de maior... Quando você fizesse 18 anos, de maior não existe. De idade. Maior de idade? De maior não te falo. Tá, enfim. Quando eu virasse maior de idade, eu não teria mais direito ao documento.
E aconteceu que eles renovaram o documento por mais 2 anos, eu já era maior de idade, renovaram o meu documento e eu fiquei assim, muito obrigado, beleza. Bom, e nesse meio tempo, tava eu aqui também. Surgi aqui na Itália, porque eu cheguei aqui em 2016 e eu vim como turista, assim como a maioria das pessoas vem. Quando eu cheguei aqui, eu conheci alguns times de futebol, procuradores e tal. Pra quem não sabe, eu jogava futebol no Brasil, jogo ainda até hoje, mas pela situação, documentação, pandemia e tal, atualmente eu não jogo. Esses caras que eu conheci prometeram pra mim fazer documentação, vem jogar com a gente que a gente vai te fazer o documento e tal. E eu fui ficando. Até depois do visto de turismo, eu acabei ficando aqui ilegal nas promessas que essas pessoas tinham feito pra mim. Aconselho você vir pra cá e fazer isso? Não aconselho. Mas envolveu também o fato que eu conheci a Júlia, a gente já tava namorando depois de alguns meses que eu tava aqui, então eu falei, a gente, tipo assim, o projeto é casar e tal, eu não posso ir embora pro Brasil. Só que funciona o seguinte, ela, com esse documento que ela tinha, que se chama Assistenza al Minore, eles tinham direito à documentação para eles. Eles não tinham direito de dar documento para ninguém, ou seja, incluíam uma pessoa no núcleo familiar deles que já existia de documentação. Então, tipo assim, a gente já tava namorando e tal, o que a gente vai fazer? A gente já tava começando a falar sobre casamento, então a nossa ideia talvez era nem ficar na Itália, porque eu não tinha documento ainda. Só que nós fomos pesquisar e era possível a gente se casar na Itália. Então nós nos casamos como se nada fosse e começamos a viver juntos e tal, porque para se casar aqui na Itália só precisa que uma das pessoas tenha residência. E ela tendo a residência, foi possível a gente se casar normalmente no comune, casar no civil, né? Depois disso, os pais dela começaram a pesquisar sobre um documento que se chama Permesso UE Lungo Período, que seria um antigo documento que tem aqui que chama Carta di Soggiorno, que é um documento, para resumir, ilimitado. É um permesso de soggiorno, uma permissão para morar não somente na Itália, quanto em todo o território europeu, que não tem mais validade. Ou seja, antes eles renovavam a cada 2 anos, com esse documento é ilimitado. A cada 5 anos parece que tem que ir lá para mudar a foto e tal, mas é ilimitado. Então o pai dela entrou num processo de pesquisa e coisa e tal, acionou o advogado de novo para poder ver se eles tinham acesso a esse documento. E eles tinham acesso a ele sempre nas leis bagunçadas italianas e entraram com um pedido. Todo o processo para chegar até que eles pegassem esse documento ilimitado, eu vou contar pra vocês. Tinha que trazer o pai dela aqui pra contar todo o bafafá, dinheiro investido em advogado e coisa e tal. E como que a gente conseguiu ter acesso a esse documento? Primeiro que nós fomos o primeiro caso de Roma com esse documento, porque é um documento que não te dá uma permissão somente para te morar na Itália, mas na Europa. Então, eles são mais resistentes. E também de passar esse documento para outras pessoas como se fosse uma cidadania. Exato. Então, a primeira coisa, a gente teve que demonstrar uma renda, e na época eu tive que demonstrar uma renda, seja para mim quanto para o Muriel, porque a gente já incluiu ele também. Então, a gente teve que demonstrar uma renda, pagar um horror de taxa, porque a Itália é rainha nisso, durante 2 anos. Aí tu tinha que ter 5 anos de residência comprovada, então sim, durante 5 anos que tu morou no país e que tu pode comprovar que tu morou no país. Curso de italiano, né? Eu, no caso, tinha estudado aqui, meu irmão foi alfabetizado aqui, meus pais tinham feito um curso de italiano. Aí residência, casa, os metros quadrados da casa, contrato de trabalho, conta no banco, tudo. Tudo. Eu tive que apresentar diploma da escola, da faculdade, tudo que tinha para demonstrar que tu tá aqui, que tu vive aqui e tal. Tudo isso. E aí eles começaram com um monte de problemática, colocar empecilho, enfim. Foi uma bateção de cabeça, um estresse, mas nós conseguimos, graças a Deus, depois de 2 anos. Longos 2 anos, psicologicamente. Nós ainda estamos abalados. Nós ganhamos
enviamos o documento para permesso de sojourno em longo período. E agora aquela pergunta que tu mesmo estava fazendo, Júlia, e as fronteiras abertas onde que estamos? Estão em toda a Europa. Em toda a Europa. Porque foi realmente assim um negócio muito, muito cabuloso. Foi uma guerra contra a questura, que a polícia, a polícia aqui de Roma, para poder, tipo assim, convencer eles a dar o documento de que na lei era declarado que eles tinham nós tinha direito, todos os requisitos para ter aquele documento, tanto que o tribunal nos deu aquele documento e a polícia não queria nos dar. Então, polícia e tribunal entraram em conflito e nós entramos contra a polícia com um decreto do tribunal. Foi uma loucura. Bafafá. Mas nós conseguimos. Nisso tudo, quando nós conseguimos o meu documento e tal, eu podia dar um documento pro Muriel porque eu tinha uma renda. Então, eu tinha uma renda e pro país, né, eu poderia manter uma pessoa no meu núcleo familiar. E aí entrou o processo do documento do Muriel, que foi o mais rápido de todos. Eu cheguei na hora da festa. Então, aconteceu que, tipo assim, como ela tinha um documento ilimitado, que é um pré-documento para cidadania, ou seja, com 5 anos de residência comprovada e com a renda necessária para que você peça esse tipo de documento, você tem direito ao permesso ou longo período, 5 anos. Se você tem 10 anos de residência e nos últimos 2 anos, se eu não me engano, você contribuiu com o país? Contribuindo com o país, ou você está contratado, ou você tem autônomo, né? Um CNPJ, uma empresa autônoma que você contribui com as taxas para o governo, você pode pedir a cidadania por tempo de residência. Isso. Mas no caso dela, com o documento dela, ela podia incluir eu, que era marido dela, a gente era casado aqui, no núcleo familiar dela. Então ela se destacou do núcleo familiar dos pais em questão de documentação e incluiu eu no núcleo familiar dela. E aí eu peguei um permesso de sojourno que se chama motivo familiar, que também é renovável a cada 2 anos. Não que eles possam me tirar esse documento, mas eu tenho que ir lá e mostrar para eles de novo tudo aquilo que a gente já comprovou. E que ele tem que ficar casado pra mim a vida inteira, senão... Sim. Brinca. Mas é isso. Então, hoje em dia, nós temos um permesso de sojourno, não é cidadania, mas quando a Júlia completar 10 anos Eu pesquisei, se diz permesso de estadia. Quando a Júlia completar 10 anos de residência, ela pode pedir a cidadania por tempo de residência e ela tem direito. Consequentemente, depois que eu também fizer 10 anos de residência, eu posso pegar a cidadania, mas vai levar muito tempo. O importante é que Deus nos abençoou com essa documentação necessária para que a gente vivesse uma vida normal aqui, como todo mundo, trabalhasse, tivesse contrato de trabalho, a Júlia poder fazer faculdade, os pais dela também exercer tudo aquilo que eles querem aqui, o irmão dela que estuda aqui ainda poder também traçar aí uma trajetória de estudos e tal. Ou seja, Deus nos abençoa demais com essa documentação. A gente pensava até em ir embora da Itália um tempo atrás, porque ela tinha um documento, mas não é que era um documento muito assim, tipo assim, não dava para fazer muita coisa. Se saísse da Itália, acabou. Eu não tinha documentação e você vive aqui sem documento? Vive, só que você vive sempre limitado, com o rabo medo, preso e tal, igual diz lá em Goiânia, você vive com o rabo preso, vive meio desconfiado. Então a gente, vamos casar, vamos ver como é que vai ser e vamos embora. Então Deus nos surpreendeu com todo esse processo. E foi uma confirmação, né? Lembra que a gente falou, se esse processo não der certo, porque era o único jeito de o Muriel pegar um documento na época, é porque nós temos que ir embora mesmo, lembra que a gente falou? Foi cabeça dura, no bom senso, dos pais dela também. Porque desde o começo a gente falou, nossa, lutar com a justiça e coisa e tal. Então os pais dela foram roçando o mato e a gente só veio, beleza, vamos pegar o documento, vamos ficar legal. Então hoje a gente está desfrutando de uma vida normal em questão de documentação aqui por causa disso. A gente não quer apresentar a lei, quanto tempo leva, coisa e tal, para que esse vídeo não fique muito chato. Mas você pode pesquisar sobre essa lei, Assistenza al Minore, para, quem sabe, se você se encaixa em algum desses requisitos, se você tem algum filho com algum tipo de síndrome, alguma coisa que ele precisa ser tratado no território italiano,
alguma característica que se encaixa nessa lei, você pode vir para cá e entrar com um processo para pedir esse documento de assistência al minore. E se você, por acaso, vai vir morar na Itália, está casado com alguém que tem esse permesso ou lungo período ou a carta de soggiorno, saiba que também você pode ter acesso a um documento por motivo familiar por essa pessoa. Esteja pronto sempre, ore muito a Deus por muita paciência, porque eles, assim, ó, um negócio que meu pai fala sempre, né? Eles te testam, assim, se você no quer último, se tu quer aqui. realmente morar aqui. Porque eles não te negam, assim, rapidão, né? Eles vão te matando... Eles vão te matando aos poucos, sabe? Eles te aquele faz negócio... um cortinho e deixa o sangue escorrer devagar. Exato. Porque eles praticamente falam assim, cara, você tá no nosso país, o que você quer? Aí eles fazem de tudo pra você não se adaptar e ir embora. Infelizmente essa é a realidade. Então você tem que bater cabeça, você tem que insistir naquilo que é o seu direito. Investir muita grana. Você tem que saber na lei mais do que eles mesmos pra você chegar já e falar, ó, tá na lei, é isso aqui, vocês têm que me dar tal coisa. E querer muito estar aqui. E querer muito viver aqui, porque é bastante perrengue pra poder passar. É perrengue. E não dá pra, é muito difícil. E não confia nas pessoas, não confia na própria lei, porque... Não se baseia também na nossa experiência ou na experiência de outras pessoas, isso aqui é só uma inspiração. Porque, infelizmente, a Itália hoje é muito... Muito bagunçada, burocraticamente falando, então... Tem que tentar sempre, tem que vir, bater cabeça, e se tu quiser mesmo morar, bater cabeça pra ter um documento, bater cabeça pra conseguir uma cidadania, esperar. Até cidadania mesmo por, como é que fala, por descendentes e tal. Isso também é bateção de cabeça, mas vale a pena se tu quer, né, morar aqui ou em outros lugares da Europa. Mas não é aquela coisa de, vou colocar ali e vou... Né, ficar de boa, ficar em cima. Lembra meu pai ia muito na polícia e ficava lá insistindo, não, vocês têm que me dar, nananana. Então é isso, é batalha, mas é um investimento que vale a pena, porque depois que você pega o documento, é algo que você vai passar para sua família, para gerações, seus filhos, né? E é isso, gente, a gente espera que vocês gostem do vídeo, que possa informar vocês de alguma maneira, ajudar, e a gente fica por aqui. Bebam água, comam bem e se exercitem. Até um próximo vídeo. É nóis.